Se vocês estão vendo. Beleza. Fechou, gente. Vamos lá, então. Seguinte, hoje a gente começa o tema do sistema eleitoral. Lembrando que na aula passada a gente trabalhou bastante, nas aulas passadas, né, trabalhamos a evolução da ciência política, falamos um pouco da ciência política trabalhada na questão do governo, né, falando das relações entre executivo e legislativo. Falamos na aula passada dos partidos políticos e agora a gente vai para uma outra etapa do estudo da política brasileira, que é o sistema eleitoral. Não dá para se entender política brasileira, não dá para se entender presidencialismo, governabilidade, não dá para se entender corrupção sem compreender o funcionamento do nosso sistema eleitoral. O sistema eleitoral é imprescindível para a gente verificar como realmente, quais são os problemas do nosso sistema, do presidencialismo brasileiro, quais são os problemas da governabilidade no Brasil. Então a gente tem que realmente passar um pouco por cima aqui do sistema eleitoral, lembrando que é uma análise introdutória, né? Então tem algumas coisas que eu tive que deixar de fora, não tem jeito. Mas a gente vai dar conta de tudo que eu quero falar, porque é um tema muito abrangente, eu vou praticamente trazer todos os aspectos centrais aqui para vocês. Beleza, gente? Então, na aula de hoje eu deixo 4 sugestões, na verdade 5 sugestões para vocês, tá? Primeira delas, para quem quiser entender mais sobre sistemas eleitorais, quais são eles, aonde os sistemas eleitorais estão funcionando no mundo, comparações de diversos sistemas eleitorais, eu sugiro esses 2 livros aqui do Jairo Nicolau. Um é Representantes de Quem e o outro Sistemas Eleitorais, tá? Eu tenho PDF, se não me engano, se quem quiser eu posso mandar, é só me mandar um e-mail depois que eu passo. Outra sugestão é esse livro Feminismo e Política, do Luiz Felipe Miguel e da Flávia Biroli, que vão tratar do tema da participação das mulheres e da subrepresentação das mulheres no sistema político brasileiro, trazendo de pano de fundo uma análise até histórica, né, de toda a questão de uma cultura de discriminação presente na nossa sociedade, da questão de como as mulheres elas sempre foram deixadas de fora da política e tenta entender por que elas foram deixadas de lado, deixadas de fora. Esse livro é muito legal, tá? Quem não conhece a Flávia Biroli, ela, enfim, tem vários estudos na área de feminismo. É uma boa sugestão para vocês que querem aprofundar o tema da participação das mulheres na política. Um outro livro, e esse que também eu gosto muito, do Bruno Caraza, Dinheiro, Eleições e Poder, as engrenagens do sistema político brasileiro, para falar bastante de corrupção e de como o sistema eleitoral, o sistema de governo e também as empresas trabalham em conjunto e vão potencializar ainda mais a corrupção no Brasil. Esse livro é fantástico, tá, gente? É um livro muito bem escrito, eu gosto bastante. Ele vai mostrar basicamente que o sistema político brasileiro ele é totalmente dependente do dinheiro, tá? Não só o brasileiro, né? Vários países todo país é dependente do dinheiro, mas no Brasil ele é potencializado ainda mais. E por fim, esse artigo aqui do Bernard Manin, As Metamorfoses do Governo Representativo, que é uma análise bem interessante da forma como o governo representativo evoluiu ao longo dos séculos, né? Quando nasceu a ideia de representação, né, pensando lá no século XVII, XVIII, como isso foi evoluindo de um chamado governo de notáveis, né? Quem fazia parte dos governos, né, principalmente do legislativo, eram os chamados notáveis. Isso foi evoluindo para uma chamada democracia dos partidos, que quando entram os partidos de massa para o jogo, né, quando entram as grandes massas para o jogo político democrático, década de 30 e 40 principalmente, e como isso aos poucos está sendo substituído por uma chamada democracia de público, onde o que importa muito é a chamada liderança da pessoa, né? Então, às vezes a pessoa é eleita sem um partido por trás, sem um partido forte por trás, e a pessoa é eleita muito mais pela imagem dela, por isso democracia de público. É um livro bem interessante, um artigo, tá? De 20 páginas, vocês podem pegar no Cielo, tem para baixar rapidinho, para quem quiser entender como evoluiu o governo representativo, tá? Então, essa ideia de que nós elegemos pessoas para nos representar,
isso teve uma evolução, né, do século XVII até agora. E esse livro é bem interessante, novamente, esse artigo é bem interessante para a gente compreender como se deu essa evolução. Beleza? Então, 4 dicas, 5 dicas para vocês, quem quiser se aprofundar mais ou em sistema eleitoral, ou em feminismo, ou na questão do dinheiro, ou propriamente na questão dos sistemas representativos. Beleza? Então vamos lá, gente, falar um pouquinho desses sistemas eleitorais. Eu vi que a Dina postou aqui o link do artigo. Obrigado, viu, Dina? Vocês podem depois entrar e baixar o artigo. Gente, o que é um sistema eleitoral, então? Eu sempre gosto de definir, né, o que é cada coisa antes de a gente entrar especificamente no tema. Então, o que é um sistema eleitoral? Para isso, eu peguei a definição lá do Jairo Nicolau, tá, do livro Sistemas Eleitorais, que vai dizer que um sistema eleitoral nada mais é do que um conjunto de normas, né, um conjunto de regras, de leis, que vai definir como o eleitor vai poder fazer suas escolhas. Então, qual método que o eleitor vai eleger os seus representantes e como esses votos, né, os votos do eleitor, serão contabilizados em primeiro momento e no segundo momento transformados em mandatos, beleza? Definição bem simples de um sistema eleitoral, então, de acordo com o Jairo Nicolau. Quais são os objetivos dos sistemas eleitorais? Primeiro, representar grupos. Claro, a gente está falando aqui de pessoas votando em políticos sendo eleitos e políticos representando grupos específicos, maiorias, minorias, representando empresas, representando sindicatos, representando mulheres, representando uma categoria mais específica. Então, a ideia é a representação de grupos, tá? Um outro objetivo do sistema eleitoral é o quê? Vincular representantes e representados, ou seja, você votar em alguém e se sentir representado por aquela pessoa, por mais que você não lembre depois que você votou naquela pessoa, né? É interessante quando a gente faz, às vezes, uma pesquisa falando, quem você votou na eleição de 2014 para deputado federal? Eu duvido que 20% daqui vão se lembrar, porque realmente as pessoas esquecem, tá? Então, imagina há 10, 20 anos atrás. E a ideia realmente é você se vincular a alguém, né? Poder cobrar depois, enfim, poder ter alguma forma de participar mais ativamente da política por meio dessas pessoas que vocês elegeram, que nós elegemos. Em terceiro lugar, tornar os resultados dos pleitos, ou seja, das eleições, visíveis. Então, você votou em alguém, você quer enxergar o que você fez, né? Quer enxergar com mais clareza para onde foi seu voto. Por isso, o sistema eleitoral ele é capaz de traduzir votos em mandatos, ok? E, por fim, a ideia da governabilidade. Toda eleição, ela implica em possíveis formas de governabilidade. Por que a gente fala isso? Porque no Brasil as coligações são feitas, né, entre os partidos no momento eleitoral e elas podem depois virar coalizões de governo. Não necessariamente elas viram, né? Não necessariamente um partido que se aliou ao outro em uma coligação em uma eleição vai se tornar uma coalizão depois. Então, ou seja, vai se tornar um aspecto mais palpável de governabilidade. Tá? Nem sempre isso acontece. Então, são, às vezes, 2 negociações ocorrendo ali, uma no momento eleitoral, outra no momento do governo. Por isso que no Brasil é tratado coligação e coalizão. É interessante que na língua inglesa não existe colligation, existe só coalition. Então, tudo é coalizão na língua inglesa. O que é feito antes e o que é feito depois. Com o português, nós conseguimos diferenciar coligação de coalizão. Tá? Dina, você está perguntando como fica a governabilidade com o fim das coligações. Calma que eu vou chegar lá. Esse é um dos tópicos aqui da aula, beleza? Então, gente, esse mapinha aqui eu coloquei para vocês realmente entenderem como existem diversos sistemas eleitorais no mundo todo. Existem diversas configurações, cada país realmente tem o seu sistema eleitoral. Então, se a gente olha, por exemplo, Estados Unidos, um país presidencialista, para eleger deputados, ele se utiliza do sistema majoritário, tudo bem? Que é aquele eleito pela maioria dos votos. No Brasil, também no sistema presidencialista, nós usamos a representação proporcional, tá? De lista. Vou explicar o que é lista depois.
Então, sistemas presidencialistas, porém com sistemas eleitorais diferentes, né? Um majoritário e o outro de representação proporcional. No parlamentarismo é a mesma coisa. A gente tem, por exemplo, o Reino Unido, que utiliza-se do sistema majoritário, né? Assim como os Estados Unidos, que é presidencialista. E temos também a Espanha, por exemplo, que é parlamentarista e se utiliza do sistema de representação proporcional igual ao Brasil. Ou seja, existe o quê? Uma certa mixagem, né, de vários sistemas e não existe um sistema perfeito. Tá? Isso que eu quero trazer para vocês. Muita gente defende parlamentarismo, né, sistema lista fechada e por aí vai, mas o que é importante destacar com esse mapa é que não existe realmente um sistema lindo, perfeito, maravilhoso que todos devem seguir. Existem alternativas, tá? Então o presidencialismo é uma, o parlamentarismo é outra. Sistemas eleitorais possuem diversas características internas que vão fazer com que o sistema seja melhor ou não. E a gente vai entender essas características internas de cada sistema eleitoral para, a partir disso, ter uma visão mais crítica do nosso, uma visão positiva, uma visão negativa, beleza? Então, gente, existem várias configurações possíveis, beleza? E não somente uma aqui. Posso passar? Deixa eu ver se tem alguma questão. Acho que não, né? Então, vamos lá. Eleições majoritárias. Eu coloquei aqui o mapinha do Reino Unido, dividido em vários distritos. Já vou explicar o que é isso. O que são eleições majoritárias? Então, a ideia é você assegurar a representação daquele candidato mais votado em uma eleição. Ou seja, o candidato mais votado, não importa quantos por cento de votos ele recebeu, se ele recebeu 32%, os outros receberam 28%, 25%, não importa. Se ele recebeu mais votos, ele recebe o total da representação. Então, ele recebeu 32%, ele tem uma cadeira, ele vai ocupar aquela cadeira, beleza? Por outro lado, os outros partidos ficam sem representação, né? Esse partido ele tem 100% de representação, os outros não ganham nenhuma representação. Só que aí a gente tem os tipos de eleições majoritárias. E aí eu estou falando de eleições majoritárias tanto para cargo executivo quanto para legislativo, tá? Gente, eleições majoritárias podem ser de 3 tipos: de maioria simples, de 2 turnos e de voto alternativo. No Brasil, temos esses 2 sistemas aqui, maioria simples e 2 turnos. Maioria simples ou de turno único, a gente enxerga aonde? Por exemplo, nas eleições para prefeitos de cidades de até 200 mil eleitores. Então, por exemplo, São Carlos, uma cidade interior de São Paulo, tem 180 mil eleitores, se eu não me engano, 170 mil, não lembro. É uma eleição de turno único, né? Ganha a eleição aquele candidato que obtiver o maior número de votos em relação aos demais adversários. Tudo bem? Então, e também para senadores, tá, gente? Os senadores que no Brasil têm mandato de 8 anos, vocês se lembram quando vocês votaram agora em 2018 para os senadores? Vocês escolheram 2, né? Quem foi eleito foram aqueles que conseguiram uma maior porcentagem de votos. Se eu não me engano, foram no estado de São Paulo, por exemplo, foi 22 e 17, né? Daí os 2 entraram. Foi o... Nossa, deu um branco agora. Foi a Mara Gabrilha, do PSTB, e o Major Olímpio, do PSL, né? Que foi o mais votado. Então, os 2 conseguiram o maior número de votos, vocês escolheram, fizeram a votação, e daí na próxima eleição para o Senado, em 2022, nós vamos eleger somente um senador por estado. Então é sempre 2 senadores, 1 senador, 2 senadores, 1 senador. Vai alternando isso, tudo bem? Sempre pela maioria dos votos. E aí a gente tem o sistema de 2 turnos, beleza? Sistema de 2 turnos que no Brasil é aplicado para presidente, para governador, para prefeito em cidades de mais de 200 mil eleitores, como é o caso de Bauru, na cidade onde eu moro, como é o caso de São Paulo, como é o caso de Recife, enfim, cidades com mais de 200 mil eleitores, tá? E o que acontece, gente? Existem 2 turnos, né? No primeiro turno, para você ser eleito em primeiro turno, você tem que ter metade mais da metade, né? Metade mais 1 dos votos válidos, ou seja, excluem-se brancos e nulos,
Ao excluir brancos e nulos, se você tiver mais da metade dos votos válidos, você está automaticamente eleito. Caso você não tenha essa metade dos votos válidos, o que acontece? Você vai para o segundo turno. No segundo turno é um método diferente, você tem que ter só a maioria dos votos, tá? E não metade dos votos válidos, beleza? Então são dois tipos de eleições diferentes aqui. Aqui eu coloquei um outro mapinha do Reino Unido também para vocês verem um pouquinho da dinâmica dos distritos, né? Então o Reino Unido, o que acontece? Cada distrito desse aqui, que está delimitado no mapa, cada partido delimita um candidato, né? Então vamos supor que o Reino Unido tem 10 partidos, tem mais, tá? Mas vamos supor que tem 10. Cada partido fala, ó, esse é o meu candidato para esse distrito aqui específico, né? Cada partido vai fazer isso. E o eleitor vai votar em quem? No partido, né? O eleitor vai votar naquele partido e vai falar, eu quero que esse partido tenha a minha representação. É um sistema majoritário que vai eleger aquele que vai ter a maior porcentagem dos votos. E a gente olha aqui no Reino Unido, né, que tem uma divisão muito clara entre o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. Né, o Partido Conservador de azul, o Partido Trabalhista de vermelho, que ele tem uma presença muito grande aqui na Grande Londres, né, ele é muito forte aqui, mas esses são os partidos mais representados no Congresso. Tá? Ele se aproxima muito de um sistema bicameral, né, bicameral não, desculpa gente, bipartidário, com dois partidos muito fortes, mas claro, tem outros também com uma certa representatividade aqui no mapa, beleza? Mas os dois principais partidos são esses aqui. Aí, gente, falando mais das eleições majoritárias, eu coloquei um quadrinho aqui. Qual é o principal problema das eleições majoritárias? Como eu disse para vocês no começo da aula, um candidato ele pode ser eleito com 32% dos votos. Então, você vai eleger um deputado na Inglaterra ou um senador no Brasil e essa pessoa é eleita com 32% dos votos. Isso é representativo de grande parcela da população? Não, porque os outros 68% não entraram, né? Então, a população... 68% da população votou nesses outros aqui e eles não entraram. Entrou aquela pessoa com 32% dos votos. Então, é um sistema que ele acaba trazendo um problema, né? Porque ele vota, entra realmente aquela pessoa que foi a mais votada, mas não necessariamente é aquela pessoa mais representativa de toda a população, né? Porque grande parte da população não votou nela. E aí existem alguns sistemas que vão procurar solucionar esse tipo de problema. Eu coloquei aqui essa cédula, que é do sistema australiano, que é o chamado voto único transferível. Como que você vota na Austrália? Você coloca a sua opção. Então, minha opção primeira, você coloca como número 1, aqui no quadradinho. Opção segunda, número 2. Terceira opção, número 3. Quarta e quinta. Você tem 5 opções, você enumera quem que você quer primeiro e quem que você não quer, até de 1 a 5. O que acontece? Se esse candidato que teve mais votos como primeira opção se ele tiver mais do que 50% dos votos, porque é uma eleição majoritária, ele está eleito. Se ele não tiver, exclui-se o último candidato, tá? Que participou. Aí sobram 4. Aí é feita uma recontagem de votos, aonde, novamente, vai vendo qual candidato foi preferível. Isso vai sendo feito até o candidato ter 50% dos votos. Por que fizeram isso? Justamente para tentar solucionar esse problema aqui dos 32%. Vamos chegar nos 50% de alguma maneira, né? Então, esse candidato teve 32%, opa, não teve mais que 50%. Então, elimina o último, ficam só os 4. Não teve de novo, opa, elimina o quarto, ficam só os 3. Até dar praticamente 1 contra 1, e aí, claro, a pessoa vai vencer, vai ter mais que 50% dos votos. Beleza? Então, é um sistema que tenta lidar com esse problema do chamado first past the post, tá? Que é quando a pessoa é eleita com uma porcentagem muito pequena. E aí tem um sistema brasileiro também de 2 turnos, que, de certa maneira, vai tentar solucionar esse problema para não trazer um presidente eleito de maneira, né, majoritária, porém não tão representativa da população. Então, poderia ter primeiro turno no Brasil para todos os cargos? Poderia. Mas o presidente poderia ser eleito com 35% dos votos.
Como, por exemplo, aqui, se a gente for pensar, deixa eu ver qual é o menor. A Dilma, em 2014, no primeiro turno, ela teve 41% dos votos. Foi a menor quantidade de qualquer candidato em primeiro turno nas eleições. Aí depois ela foi eleita com 51%, né? Então foi mais representativa. Aqui também o Lula, 48% no primeiro turno, depois ele é eleito com 60%. Bolsonaro, 46% no primeiro turno, depois ele é eleito com 55%. Então a ideia é ter o segundo turno para realmente trazer essa ideia de representação mais visível, beleza? Ou seja, o candidato ele ser eleito realmente por mais da metade da população, das pessoas que participam realmente das eleições, tudo bem? Então são características diferentes de cada tipo de sistema. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Qual é o nome do sistema? O sistema australiano é voto único transferível, tá, Ingrid? É um sistema bem interessante, que tem os seus problemas também, mas quem quiser se aprofundar depois, é só pesquisar na internet que tem bastante coisa, tá? É que eu não vou entrar em cada sistema aqui, que afinal de contas, eu lembro quando eu fiz aula de sistema eleitoral, eu fiquei 2 anos estudando isso, foram 2 semestres, então não dá para falar de todos aqui em praticamente 1 hora, beleza? Gente, o sistema de representação proporcional, ou chamada RP, né, que é muito falado aqui no Brasil. O sistema de representação proporcional, ele é, no Brasil, tá, realizado para os cargos de vereadores, de deputados estaduais, distritais e federais. Cada um tem o mandato de 4 anos, né, com reeleições infinitas. Diferentemente, por exemplo, de um governador, de um presidente, que não podem se reeleger mais do que uma vez, né, somente uma reeleição, os deputados eles podem se reeleger de maneira infinita, não tem problema nenhum, a Constituição permite, tudo bem? Então tem uma diferença interessante aqui. E o sistema de RP foi adotado no Brasil em 45. E qual é a característica central desse sistema? As cadeiras, elas são distribuídas de maneira proporcional aos votos recebidos pelos partidos e pelas coligações. Aí eu já entro na pergunta da Dina, né, que ela falou sobre a questão das coligações, né, que vão sumir agora a partir desse ano já. E realmente, para representação proporcional, para cargos de vereadores, de deputados federais, não vai ter mais coligações. Mas até 2018 tinha. E aí, com isso que a gente vai trabalhar um pouquinho para vocês entenderem agora, tá? Gente, o vencedor nesse tipo de sistema não necessariamente obteve o maior tipo de votos. A pessoa pode ter uma quantidade enorme de votos, mas o partido dela não teve. E aí, essa pessoa pode ficar de fora, pode não ter a representação de nenhuma cadeira na Câmara, ou na Câmara dos Deputados, ou na Câmara de Vereadores. Em Bauru aconteceu uma coisa, o candidato não foi mais votado, se eu não me engano, em 2016, acho que era o Roque Ferreira, ele conseguiu ser o 4º ou 5º candidato mais votado e não entrou, porque a coligação não conseguiu votos, tá? Então, não necessariamente essa pessoa vai ser aquela que obteve o maior número de votos. E aí, gente, para nós entendermos todo o sistema de representação proporcional, nós temos que entender alguns aspectos muito importantes. Todo o sistema de representação proporcional pode ser ou de lista aberta, como é o caso brasileiro, que eu já vou explicar, ou de lista fechada, tá? Também existe um cálculo para entender como aquela pessoa, na verdade, como os votos vão ser transformados em cadeiras para cada partido, que é o chamado cálculo de representação. Preparem as calculadoras, que eu vou pedir para vocês fazerem cálculos no próximo slide. Pessoal que, eu sei que a maioria aqui é de humanas, mas quem não for pode ajudar, tá bom? Aliás, todos podem ajudar, né? Também tem a questão da cláusula de desempenho, né? Então, os partidos eles estão tendo algumas cláusulas para competir novamente. Se eles não atingirem essas cláusulas, eles provavelmente serão extintos, beleza? Em 4º lugar, o fim das coligações, né? As coligações estão proibidas a partir desse ano, a partir dessa eleição. E em 5º lugar, o financiamento de campanha, que aí é a parte que eu quero entrar mais especificamente na aula de hoje. Espero que dê tempo, mas vai dar tempo sim. Gente, a representação proporcional. Primeira etapa, para você calcular
quem vai ser eleito é descartar brancos e nulos. Então, sempre que vocês tiverem uma dúvida em quem votar, né, para deputado federal, eu sei que muita gente vai e define o voto ali na hora, né? Vou ver aqui o que meu vizinho falou, vou votar no que ele falou. Não, gente, pesquisem, né? Pesquisem, vão atrás, procurem realmente votar em alguém que vai de acordo com o que vocês acreditam ser o melhor para a sua cidade, né? Para a sua região e por aí vai. E muita gente não sabe e acaba descartando, né? Votando em branco ou não lembra o número, né? Vocês se lembram, para deputado federal tem 5 números, né? 4 números, desculpa. Para deputado estadual são 5 números. Então é sempre mais complicado de lembrar. E algumas pessoas acabam errando, né? E não votando na pessoa. Então, em primeiro lugar, são descartados os votos brancos e nulos. São considerados apenas os votos válidos. E aí, gente, segunda questão importante para a gente calcular o quanto cada partido vai ter de representação na Câmara que a gente está analisando, é isso aqui, o chamado quociente eleitoral. Como que se faz esse cálculo? Eu peguei o exemplo de São Paulo nas últimas eleições. Tá? Você pega o número dos votos válidos, aqui eu peguei o caso da Câmara dos Deputados de São Paulo, que para a Câmara foram 21 milhões de votos válidos dentro do estado de São Paulo. Beleza? Excluem-se brancos e nulos. Foi um pouquinho mais que 20 milhões, mas eu coloquei o número redondo para ficar mais fácil. E divide esse número de votos válidos pelo total de cadeiras que São Paulo tem direito na Câmara dos Deputados. Tá? Lembrando lá da aula de 2 aulas atrás, São Paulo é o estado com o maior número de cadeiras na Câmara, tem 70 cadeiras. Né? Então, nós elegemos para deputado federal 70 deputados. Então, tivemos 21 milhões de votos válidos que são divididos por 70 cadeiras. Qual é o quociente eleitoral do estado de São Paulo? Quem pode responder? Vamos ver se alguém já pegou calculadora, se alguém já fez de cabeça. Cadê o pessoal de humanas respondendo? Alguém? Danilo, 3 mil, quase. Um pouquinho mais. Lembre-se que são 21 milhões, dividido por 70. 300 mil. 300 mil, muito bom. Obrigado, Vinícius. Eu não sei quem falou, porque não apareceu aqui para mim. Caroline, obrigado. 300 mil, exatamente. Então, esse é o quociente eleitoral, né? O que quer dizer isso? Para cada partido ter pelo menos uma cadeira, ele precisa ter 300 mil votos. É o candidato que precisa ter 300 mil votos? Não, é o partido. Né? E até 2018 era o partido ou coligação. Então, o partido ou coligação que conseguisse pelo menos 300 mil votos garantia pelo menos uma cadeira. Tá? E aí a gente entra no terceiro cálculo, que é o chamado quociente partidário. O que faz aqui? Você pega o número dos votos do partido ou da coligação e divide pelo quociente eleitoral. Isso vai trazer o número de cadeiras para o partido. Então, por exemplo, um partido teve 1.500.000 votos. Tá? Quantas cadeiras esse partido tem direito no caso do estado de São Paulo? Quem vai ganhar um ponto na aula de hoje? Quantas cadeiras esse partido vai ter direito? Então, é 1.500.000 votos dividido pelo quociente eleitoral de 300 mil. Quantas cadeiras esse partido tem direito? Vamos lá, gente. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, 5. Muito bom, Carol. 5 cadeiras esse partido tem direito. Né? Opa, passei sem querer. Por quê, gente? Ele conseguiu 1.500.000 votos. O quociente eleitoral era 300 mil. Então, 300 mil, uma cadeira. 600 mil, 2 cadeiras. 900 mil, 3 cadeiras. E por aí vai. Então, ele conseguiu 5 cadeiras. Tá? Até 2016, qual era o principal problema desse tipo de sistema? Um candidato era muito votado, né, como foi o caso do Enéas em 2002, que conseguiu mais de 1 milhão de votos para deputado federal. E ele levou candidatos do partido dele, que era o antigo Prona, que tinham, se eu não me engano, eu esqueci o nome dela agora, ela teve 2.000 votos, alguma coisa assim. Foi uma quantidade ínfima de votos. E ela foi eleita. Por quê?
O Prona, por conta do Enéas, passou e muito do quociente eleitoral. Ele teve direito a 4 cadeiras por conta do Enéas. E o Enéas levou aquelas pessoas que não tiveram uma votação boa, né? E para acabar com esse tipo de problema, foi criada em 2016 ou 2017 a Lei Tiririca, que vai tirar da disputa aquele candidato que teve menos de 10% da quantidade de votos do quociente. No caso aqui, o quociente eleitoral é 300 mil. Se o candidato teve menos do que 30 mil votos, ele já estava excluído do processo. Então, ele tinha que ter mais do que 30 mil votos para ser eleito realmente, para pegar carona, digamos assim, no chamado quociente eleitoral do partido ou da coligação. Tudo bem, gente? Ficou claro aqui esses cálculos? Alguma dúvida? Obrigado aí para quem utilizou a calculadora e respondeu. Tá? Mas é isso, gente. É um sistema que tem que se utilizar um pouquinho de matemática para a gente compreender. O nome da lei é a Lei Tiririca, tá? Eu não lembro o número da lei, Vanessa. Desculpa, eu vou depois dar uma pesquisada. Mas é a lei, ficou conhecida como Lei Tiririca, né? Para não permitir que um candidato com 1000 votos, por exemplo, entre no Congresso. Tudo bem? Aí, gente, como eu disse para vocês, o sistema de representação proporcional possui 2 tipos, tá? Primeira delas é a lista aberta e a segunda delas é a lista fechada. Falando da lista aberta, que é o sistema brasileiro, o que acontece? Quando vocês vão votar, tem uma enormidade de candidatos para vocês votarem, né? Dos mais variados partidos, vocês vão votar, às vezes tem mais de 200 candidatos aparecendo, 300 candidatos, 400 candidatos, você tem que escolher um. É muito difícil, né? Porque é um sistema de lista aberta, que você vai, como eleitor, escolher tanto o candidato quanto o partido que vocês querem que faça a sua representação. Qual a vantagem dessa chamada lista aberta? A maior liberdade ao eleitor, né? O eleitor vai escolher um candidato na lista apresentada, da lista enorme que está apresentada. Então, qualquer um pode escolher qualquer candidato. Então, essa é uma vantagem desse tipo de sistema. Também, como vantagem, os deputados, vereadores, deputados federais, estaduais, eles têm que estabelecer um vínculo maior com a sua base eleitoral. Então, por exemplo, um candidato ele tem mais chance de ser eleito se ele conseguir captar grande parte dos votos da cidade dele. Se for uma cidade grande, mais ainda. O caso da minha cidade, de Bauru, que tem o Rodrigo Agostinho, por exemplo, que conseguiu pegar grande parte dos votos de Bauru para ser eleito. Né? Ele conseguiu estabelecer um vínculo com a sua base eleitoral. Isso é muito importante. E é um sistema que, de certa maneira, ele traz a questão de representação de minorias. Tá? A ideia da representação proporcional de lista aberta é fazer com que as minorias sejam mais representadas, justamente porque tem aquelas pessoas que vão puxar o voto e as minorias que acabam sendo bem votadas e que participam dos partidos que foram bem votados acabam sendo eleitas também. Beleza? Eu coloquei interrogação porque isso é muito discutível e a gente vai entender por quê no próximo slide. Beleza? Gente, críticas. E aí é uma crítica, né, que todo cientista político realmente faz a esse tipo de sistema. Porque é o que acontece. No sistema de lista aberta, o seu maior adversário é o seu colega de partido. Você vai competir contra o seu colega de partido e contra todos os outros membros de todos os outros partidos. É uma competição de um contra todos, de todos contra todos o tempo todo, né? Então, é um sistema que acaba sendo muito custoso por conta disso. Imagina fazer propaganda sua o tempo todo, você tem que aparecer, senão você não vai ser eleito. Você tem que sair na rua com uma bandeira, né, trazer ali os seus correligionários, né, para fazer toda a campanha. Se você não faz campanha, você não é eleito. Isso aumenta o custo da campanha realmente, né? Porque você está competindo contra todo mundo mesmo. E aí, gente, existe pouco incentivo nesse tipo de sistema para o partido, porque as campanhas são muito personalistas. É difícil você ver um deputado federal muito vinculado a um partido, né? Então, você vai votar... isso foram feitas pesquisas, tá? Que vão mostrar que as pessoas votam no vereador ou para o deputado federal muito por conta da sua pessoa, né? E não por conta do partido. Então, a ideia da personalização das campanhas aqui é muito mais forte.
tá? O que também traz um custo maior também. E claro, gente, é um sistema no qual diversos partidos são eleitos e ele traz muito mais dificuldade à governabilidade, como é o caso brasileiro. Câmara dos Deputados, 30 partidos que estão lá sendo representados, ou seja, uma grande fragmentação, né? É necessário fazer uma coalizão muito ampla, não ideológica, como a gente viu 2 aulas atrás. Então é muito complicado, né? É um sistema que ele acaba não sendo tão, digamos, propício à governabilidade, beleza? Aí, gente, eu coloquei esses 3 quadrinhos para vocês porque bate justamente na questão da representação, né? Então, é um sistema que para muitos seria representativo, ele traria minorias para o jogo político. Porém, se a gente for pensar na questão da representação das mulheres, né, no caso do Brasil especificamente, o Brasil ocupa a posição de 152 no mundo de representação feminina, né? Aqui, esses dados são de 2016, o Brasil tinha 8%, quase 9% de representação nos parlamentos. Esse número subiu um pouquinho para 11%, 12% atual, considerando todos os parlamentos do Brasil. É um índice muito baixo ainda. Então, a representação proporcional, ela realmente ela tenderia a trazer as minorias para o debate. Eu estou falando em minorias mulher, não por conta do número de mulheres no país, né? Mas justamente por conta da falta de inclusão das mulheres no debate público, que é uma coisa histórica, que é uma questão histórica. Então, no Brasil, infelizmente, isso, pensando no caso das mulheres, pensando no caso dos negros, pensando no caso da comunidade LGBTQ, por exemplo, isso não está sendo trazido em efetiva representação. É um defeito do sistema, né? Então, é um sistema para ser mais representativo de minorias, porém, o que acontece é que a gente vai olhar, por exemplo, na Câmara dos Deputados, quem está sendo representado? Empresários, principalmente empresários de setores agrícolas, de setores industriais e por aí vai. Então, ele realmente falha nesse aspecto, tá? Depois a gente discute por que ele falha na questão das mulheres, por exemplo. No Brasil tem cota para mulher de 30%, tem que ter 30% das mulheres participarem a cada pleito eleitoral, né? Em cada partido tem que ter 30% de mulheres participando. Porém, eles colocam mulheres que não têm representatividade no sentido de que eles não dão incentivo financeiro para elas decolarem na campanha. Então, eles somente colocam as mulheres para fazer número, né? Então, a ideia das candidatas laranjas, que foi até alvo de investigação ano passado. Então, existe uma cota que foi feita em 96, porém só a cota não está funcionando. O que é preciso além da cota? Aí tem toda a discussão que todas as teorias feministas têm feito, né? Que não basta somente cota, é necessário realmente desconstruir uma cultura de discriminação presente na nossa sociedade, é necessário ter mais ação para que a mulher realmente participe de ambientes públicos e tenha condição para isso, né? Não somente vamos trazer ela para o partido e fazer ela participar. Não, precisa realmente dar condições para que a mulher participe. Que isso é uma coisa que tem sido feita em outros países e no Brasil não. Beleza? Olhem aqui Ruanda. Vocês devem estar se perguntando por que Ruanda está em primeiro como presença feminina no parlamento. Porque Ruanda teve a guerra civil que dizimou grande parte da população masculina. E aí o que aconteceu? Não tinha mais política, porque era só homem que tinha no parlamento e não tinha mais política, né? Todo mundo morreu de uma hora para outra. Aí começou a realmente ter política de promover a inserção das mulheres na questão pública. E Ruanda, tem até um documentário bem interessante, se eu não me engano, eu vi no Netflix, falando justamente disso, né? Que as mulheres de Ruanda são maioria hoje nos parlamentos do país. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. O que acontece com a cadeira na aplicação da lei Tiririca. Aí tem a questão das cobras, tá? Das cobras, desculpa, Rodrigo, das sobras partidárias, que aí realmente esse percentual ele é passado para o cálculo de outro partido. É que eu não entrei na questão das sobras, senão ia dar ainda mais problema para a gente entender aqui, tá? Mas basicamente isso é passado, isso é recalculado depois para inserir outro partido, beleza? Depois eu volto aqui em algumas questões, vamos continuar aqui, senão eu estou com medo de não dar tempo, tá, pessoal? Mas acho que vai dar tempo sim.
Lista fechada. Então, eu falei da lista aberta agora. O que é a lista fechada? Então, o que acontece? Cada partido seleciona uma lista, né? Então, por exemplo, se houvesse lista fechada no Brasil, o PT, por exemplo, ia sentar e conversar. Olha, eu quero que o meu primeiro candidato seja o Fernando Haddad. Em segundo lugar, eu quero colocar a Luísa Erundina, por mais que ela não seja do PT, eu veio ela na cabeça agora. Em terceiro lugar, eu quero colocar Marta Suplicy. E aí o que ocorre? Se o PT tiver 3 cadeiras, esses 3 candidatos estão eleitos, mas você vai votar no partido, na lista fechada. Então, o que acontece? Nesse tipo de sistema, o eleitor vota no partido e o partido é que vai ordenar quem vai ter o primeiro cargo, quem vai ter a segunda cadeira e por aí vai. É o partido que escolhe. Ele pré-ordena. Então você vota no partido sabendo quem vai ser eleito em primeiro lugar, tá? Quem vai ser eleito em segundo e por aí vai. Então, qual é a vantagem desse sistema? Ele acaba fortalecendo o vínculo entre eleitores e partidos, né? Então você realmente entende qual foi aquele candidato que o seu partido escolheu, é o primeiro, o segundo, o terceiro, e aí você vota no seu partido, você não vota no candidato, tá? E uma outra vantagem é que esse tipo de sistema ele favorece, por exemplo, ele tem a possibilidade de você incluir cotas de gênero, no caso da Argentina. Na Argentina, cada eleição para a Câmara dos Deputados, cada partido tem que colocar ano sim, ano não, uma mulher e um homem. Então vai sendo feito um revezamento. Um ano é homem, o primeiro da lista, no ano seguinte é mulher e por aí vai. Então, claro que isso traz uma maior representação das mulheres, por exemplo. Beleza? As críticas a esse tipo de sistema, não necessariamente a pessoa, né, o candidato, ele vai ter uma ligação muito direta com os seus eleitores. O que importa muito mais é ele ter digamos, um bom trânsito dentro do partido, né? Então, é um candidato que realmente seja um cara que garanta muitos votos, mas que tenha um certo nome no partido, né? E aí, muitos cientistas políticos vão criticar esse tipo de sistema porque ele traria uma possibilidade maior de tornar os partidos mais oligárquicos, ou seja, mais elitistas. Porque o partido vai pensar, olha, eu vou colocar um candidato novo como primeiro da lista para encabeçar a lista? Não, né? O caso do MDB, por exemplo. Quem que vai decidir? Os caciques do MDB, o Renan Calheiros, Michel Temer, né, que ainda manda no MDB, essas pessoas escolheriam os primeiros candidatos a serem eleitos. Quem seriam eles? Seriam quadros novos, né, políticos novos, ou seriam políticos muito antigos, que já têm uma quantidade grande de votos? Então, diversos estudos foram sendo feitos em vários países que têm lista fechada para mostrar se tem uma tendência à oligarquização. E o que esses estudos têm mostrado é que em alguns países realmente tem oligarquização e em outros não, que depende muito do tipo de sistema que a gente está falando. Tá? Então, não necessariamente o sistema de lista fechada ele é propenso ao elitismo, né, à oligarquização dos partidos, beleza? Aí, gente, entramos em algumas mudanças do que a gente está observando no sistema eleitoral brasileiro. Primeiro deles, a proibição de coligações, né? Então, para eleição de vereador, de deputado federal, deputado estadual, não pode mais ter coligação. O partido tem que ser eleito sozinho. Isso significa o quê? O partido tem que se fortalecer, né? O partido tem que realmente ganhar votos por ele mesmo, tá? Então, a tendência é o quê? Que diminua o número de partidos de aluguel. Aquele partido que se uniu com um partido mais forte para ter pelo menos um candidato, né? Esse partido provavelmente vai sumir com essa proibição de coligações, tá? Então você vota no candidato A, você vai realmente votar no partido A e não no partido F mais, beleza? Eu acredito que essa é uma questão interessante aqui. Maria, tá sem som? Tá sem som para todo mundo? Vocês estão me ouvindo? Tá normal? Maria, se tiver sem som, entra e volta, sai e volta de novo, tá? Às vezes é algum problema do seu computador. Tudo bem?
Então vamos lá, gente. Primeira, proibição da celebração de coligações. Em segundo lugar, a cláusula de desempenho, né, que está aqui nesse quadrinho. Eu não vou entrar muito especificamente nela. O que significa isso? Até 2030, os partidos vão ter que ter pelo menos 1,5% dos votos válidos, depois 2, depois 2,5%, depois 3%, tá? Dos votos válidos em eleições para deputado federal. Isso faz com que a tendência seja que os partidos menores cada vez mais saiam da disputa, né? Então, como a gente discutiu na aula passada, a tendência é que os partidos se aglutinem para tentar superar essa cláusula de desempenho, ou senão eles vão ser extintos, porque eles não vão ter mais acesso nem à propaganda de rádio e TV e nem ao fundo partidário, tudo bem? E aí, em terceiro lugar, que eu quero entrar agora, especificamente no tema da proibição do financiamento empresarial de campanhas, beleza? Que é um tema muito, muito, muito importante para a gente aqui. Em 2017, houve a proibição do financiamento empresarial de campanhas, mas isso não quer dizer que as coisas se tornaram mais positivas, como a gente vai ver. Não necessariamente, e vocês vão entender por quê. E aí a gente entra especificamente no tema das relações entre política, né, poder, dinheiro, empresas, partidos e por aí vai. Então, gente, qual é a questão aqui? Por que nós temos um sistema com tanta corrupção? Tá? A gente, para isso, tem que entender o sistema eleitoral e o sistema de governo, que a gente já entendeu, né? A gente já entrou nesses dois temas especificamente na aula passada e na aula de hoje. No sistema eleitoral especificamente, como eu disse para vocês, as campanhas brasileiras são cada vez mais caras, né? E são cada vez mais influenciadas pelas empresas. Até 2014, quando era permitido o financiamento eleitoral de empresas via Caixa 1, né, via doações legais, olha o tanto que cresceu as doações empresariais. 94, 98, aí cresce em 2002, chega até 5 trilhões, né, se eu não me engano, aqui 5 bilhões em 2014, né? Um número muito grande. Então, gente, por que isso acontece? Primeiro que nós temos regras eleitorais, como vocês já viram agora, que são muito dependentes do dinheiro. Por quê, gente? É um sistema onde poucas pessoas se identificam com os partidos. Se eu perguntar aqui, quantos de vocês se identificam com partidos? Poucos vão falar que há uma identificação. E se eu perguntar para vocês quem já doou para partido dinheiro, eu acho que vai sobrar quase ninguém, né? Então, é um sistema que realmente as pessoas não estão muito ligadas com partidos. Isso faz com que ele se torne cada vez mais personalista, como eu disse para vocês. O que importa é a pessoa se eleger, independentemente do partido. Estou falando principalmente de deputados federais e vereadores e estaduais também. E são eleições onde tudo é muito caro, né? E aí não estou falando só para deputado federal, mas também para presidente. Vocês viram todas as campanhas sendo feitas nos últimos anos, com uma publicidade enorme, né? Com toda uma questão. Imagina todo mundo que vai com a câmera levar, fazer filmagem, os programas, né? Todas as pessoas que estão por trás disso. É muito caro fazer campanha no Brasil realmente, tá? Então, esse é um segundo fator. O terceiro fator, a chamada lista aberta, né? Como eu disse para vocês, o nosso sistema de representação proporcional de lista aberta faz com que os candidatos tenham que brigar com todos, contra todos. E claro que o candidato vai querer cada vez mais investimento para a pessoa dele, para ele conseguir algum cargo, beleza? E também, gente, em razão dos nossos líderes e caciques partidários, né? Então, qual é a ideia? O partido ele recebe doação das empresas, tá? Essa doação é feita nominalmente ao partido. Quem distribui os recursos das doações que chegam aos partidos? Os líderes e caciques partidários, obviamente. Então, por exemplo, no MDB, Renan Calheiros, Michel Temer, Cunha, né? Até antes dele ser preso, eram os líderes partidários. Eram eles que distribuíam o dinheiro para os candidatos concorrerem nas eleições, né? Quem eles escolhiam? E aí os estudos mostram que eles escolhiam pessoas que tinham mais representatividade perante o empresariado.
pessoas que defenderiam interesses empresariais do Congresso Nacional e não interesses populacionais, e não políticas públicas voltadas para a população. Não estou falando só do MDB, tá? Grande parte dos partidos em todas as esferas. Estou falando na esfera federal, estou falando na esfera municipal, na esfera estadual, tudo, tá? É um sistema realmente muito propício a isso. E aí, gente, a gente entra na questão das empresas. As empresas realmente se inseriram nesse sistema, né? Por meio de Caixa 1, né? Doação oficial, por meio de Caixa 2, propina e até o chamado Caixa 3, né? O que é contabilizado, o que a gente dá para analisar é o chamado Caixa 1. Caixa 2, propina e Caixa 3 é muito mais difícil. Caixa 3, por exemplo, é quando a Odebrecht fazia muito isso, né? A Odebrecht pegava e repassava um dinheiro para a cervejaria Itaipava via a cervejaria Petrópolis, e a Petrópolis pagava os candidatos. Então, isso é o chamado Caixa 3, que não é permitido, beleza? E por que, gente, que as empresas realmente fazem isso? Porque, para elas, estou falando das grandes empresas, tá? Dos grandes conglomerados brasileiros. Interessa muito mais você extrair privilégio do Estado do que inovar, do que criar um produto novo, do que investir, né? Você vai ganhar muito mais se você investir no Estado do que se você investir na sua própria empresa, porque você vai receber alguma coisa em troca. Beleza? Então, gente, se nós formos ver aqui esses quadrinhos que eu trouxe para vocês, isso eu peguei direto do livro do Bruno Caraza, tá? A gente olha aqui de 94 a 2014, a principal fonte de doação para os partidos é empresarial. Isso cresce muito aqui de 94 até 2014. E mais interessante é que as doações são milionárias, tá? Então, as doações acima de R$1 milhão giram em torno de 64%. As doações pequenas, por exemplo, entre 500 mil e 1 milhão, ou menor ainda aqui, ó, no caso de 10 mil, são pouquíssimas, tá? Em torno de 6%. A maioria das doações são feitas no valor acima de R$1 milhão. E aí, mais importante, por poucos doadores, por poucas empresas, por um conglomerado de empresas, que a gente pode colocar, no caso brasileiro, 20, 30 empresas. Então, o próprio Bruno Caraza, ele faz a análise, ele mostra que 0,5% das empresas doam esses valores, né? Participam realmente da doação empresarial de forma milionária. Então, é muito complicado. Não é um jogo, na verdade, muito democrático, porque quem investe é quem realmente tem muita grana. Empresa que realmente tem muita grana, beleza? Então, houve um aumento muito grande. A gente não tem mais financiamento de pessoa física, não tem financiamento de indivíduos, são poucos doadores que estão fazendo doações exorbitantes, tá? Aqui eu coloquei os principais doadores, tá? As últimas campanhas, como JBS, Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, UTC, Vigor, Ambev, Queiroz Galvão, essas foram sempre as 10 primeiras doadoras de todo tipo de campanha. E muito interessante, todas elas doam para todos os partidos, para todos os candidatos, né? Existe um interesse republicano de fortalecer o sistema democrático brasileiro? Elas dizem que sim, mas, na verdade, a gente sabe que não funciona assim. Por que elas doam, gente? Claro que elas vão esperar receber alguma coisa em troca, né? Então, primeira questão, a empresa doa, ela vai doar para o candidato, para o partido, e vai esperar que esse candidato ou esse partido traga algum benefício para ela, né? Seja por meio de licitações, de contratos, então você impede uma outra empresa de participar da licitação, você dá preferência para a sua empresa, você muda a lei tributária em favor de uma empresa específica, isso ocorre muito no Brasil. Também, via BNDES, via Caixa Econômica Federal, você subsidiar essas empresas para elas crescerem, ocorreu muito no Brasil isso aqui. E também via fortalecimento da empresa no comércio exterior. Então, se a gente for pensar o tanto que essas empresas, principalmente a JBS em 2011 se torna a principal empresa transnacional do mundo, uma das principais, tá? Com maior investimento, maior penetração mundial
de países que são países tidos como países em desenvolvimento, tá? Então ela acaba se tornando a maior empresa aqui. E se a gente for analisar o faturamento delas, a partir dessa ligação delas com o Estado, elas crescem muito, tá, gente? Muito mesmo. Vocês estão me ouvindo? Deu uma falha aqui na conexão. Gente, estão me Falhou, ouvindo? Bruno, mas agora voltou já. Foi Tá, rapidinho. beleza. Ah, tá bom. Travou, mas voltou. Qualquer problema você a gente chama. Então, gente, são empresas que têm um recorde de faturamento, são empresas que são cada vez mais internacionalizadas e, claro, isso faz com que aumente o valor do mercado. Então, claro que elas cresceram exorbitantemente por causa dessa ligação delas com o chamado poder. E aí, muito importante, essa é uma declaração do Sérgio Machado, né, que fazia parte de uma estatal brasileira que realmente era mais propícia a interesses empresariais, que era a Transpetro. Ele vai falar, empresa nenhuma tem cor partidária, tem interesse de contrato, de projeto, de incentivo fiscal. Beleza? Então, realmente, gente, as empresas, elas doam para os partidos esperando algo em troca. E aí, se a gente for olhar no nosso presidencialismo de coalizão, existem alguns fatores que vão potencializar essa participação. Então, as empresas doam no momento eleitoral e esperam que quando essas pessoas, quando elas estejam realmente no poder legislativo, por exemplo, que essas pessoas retribuam, né? E como que essas pessoas vão retribuir? A gente tem, por exemplo, líderes partidários, né? Que vão dominar todo o processo legislativo e vão beneficiar as empresas. Então, eu coloquei aqui a foto do Renan Calheiros, do Cunha, do Jucá e do Sarney, que foram líderes fortíssimos do MDB e que vão direcionar todo o dinheiro proveniente das empresas para os seus políticos preferidos, né? Esses políticos vão ter mais crédito, né? Vão ter mais dinheiro para investir na sua eleição, vão ser eleitos e quando eleitos, o que eles vão fazer? Defender interesses empresariais e defender interesses também desses quatro aqui. Por isso que para caçar o Cunha foi muito difícil, porque praticamente todo mundo que ele colocou lá dentro do MDB devia favor a ele. Por isso que caçar o Temer foi impossível, porque praticamente todo mundo que estava colocado ali dentro tinha um certo auxílio do Temer, né? Então, isso é muito importante, a gente entender que o sistema de governabilidade, ele propicia também as empresas. Por quê? Medidas provisórias, né, as leis que são feitas, que tem, a partir do momento que é promulgada uma medida provisória, ela entra em vigor logo no dia seguinte. E ela tem que ser votada em até 120 dias. E aí, quando os partidos vão votar essa medida provisória, eles têm um poder de barganha muito grande. Eles vão falar, olha, eu só vou aprovar essa medida provisória se realmente você, presidente, aceitar que eu coloque uma emenda que beneficie, por exemplo, uma empresa. Pode ser feito? Pode, infelizmente. Tá? Também, o que acontece? Nós temos a Câmara dos Deputados, né? Que é quando todo mundo vota lá, que você tem os 503 deputados votando. Antes de um projeto passar pela Câmara, ele passa pelas comissões. E nessas comissões, a gente tem, por exemplo, a Comissão de Relações Exteriores, a Comissão de Questões Tributárias, que eu esqueci o nome. As pessoas que participam dessas comissões, as principais, né, de questão empresarial, são ligadas a interesses empresariais. E aí o que acontece? As políticas públicas estão sendo formuladas para quem? Para o interesse da população ou para o interesse empresarial? Claro que para o interesse empresarial. Então, se a gente olhar as políticas públicas sendo feitas, nessas comissões, por essas bancadas parlamentares também, né, algumas bancadas parlamentares mais empresariais, a gente tem uma tendência realmente de projetos de lei sendo feitas para grupos de interesse ligados à questão empresarial. Por quê, gente? Se a gente pensar, é um sistema. Começa lá atrás, no investimento empresarial. Gente, estão me ouvindo? Eu não sei o que aconteceu, tá? Até onde vocês me ouviram, só para eu saber. Alguém escreve no bate-papo.
a parte, beleza, parte das comissões. Tá, então vamos fechar aqui. Desculpa, tá, gente? Instabilidades acontecem. Então, a gente está aqui falando desses fatores, né, que acabam permitindo com que grande parte dos projetos de lei sejam aprovados beneficiando quem? Empresas ou o interesse público, o interesse da população em geral? Claro que o interesse das empresas, porque, afinal de contas, quem faz parte das comissões ligadas à questão empresarial, quem faz parte das relatorias que vão, por exemplo, falar que é possível aprovar um projeto ou não, que vão colocar emendas em projeto, grande parte dessas pessoas estão ligadas a interesses empresariais. E aí o que acontece? Realmente todo o sistema, os projetos de lei que estão sendo realizados, eles acabam tendo o interesse empresarial por trás e não necessariamente o interesse da população, beleza? Porque a ideia é essa, gente, existe um ciclo, existe um sistema, né? Qual é o ciclo? A empresa investe na eleição e espera que quando essas pessoas estejam no governo, que elas retribuam de alguma forma o investimento feito. Tudo bem? E aí esse investimento é feito como? Por meio de contratos, por meio de subsídios e também por meio da aprovação de projetos beneficiando as empresas. Tudo bem? Posso passar? Vocês estão me ouvindo tranquilo agora? Sim? Ótimo, obrigado, gente. Então vamos lá para a última parte aqui da aula de hoje, o financiamento eleitoral atual. Gente, tudo isso é muito problemático, né? Então, o que aconteceu? Todo mundo viu que você deixar empresas livres para doarem o tempo todo vai dar muita porcaria, né? Vai dar muita corrupção realmente, porque os interesses estão sendo feitos para grupos empresariais muito fortes que equivalem a 0,5% de todo investimento empresarial. E aí, gente, o STF, por meio da ADI 4.650, criou a lei, depois por meio da lei 3.165, ele vai falar o seguinte, olha, eu vou proibir o financiamento eleitoral e qualquer partido ele pode ser financiado, primeiro, pelo fundo partidário, né? Segundo lugar, por doações de pessoas físicas e terceiro lugar, pelo patrimônio dos próprios candidatos. Gente, olhando aqui B e C, qual é o principal problema desse tipo de sistema? Então, beleza, você proibiu doação empresarial? Proibiu. Mas, aquela pessoa que é dona da empresa pode doar ainda? Pode. E aí vem um grande problema. A pessoa dona da empresa pode doar e ela pode doar até 1% dos seus ganhos tidos no ano anterior. Então, por exemplo, a pessoa ganha R$1 bilhão. 1% de R$1 bilhão é o quanto ela pode doar. A pessoa ganha R$10 mil anuais. Ela pode doar 1% de R$10 mil. Qual é o grande problema desse sistema? Ele mantém uma desigualdade. Afinal de contas, o grande empresário vai continuar podendo doar o quanto ele quiser, dentro de 1%, claro, mas quantias enormes, porque afinal de contas ele tem um ganho enorme. Aquela pessoa que tem um ganho mínimo, doa pouco, né? Então tem esse primeiro problema. Segundo problema, os candidatos, eles podem inserir o seu patrimônio para cobrir despesas de campanha. Isso significa o quê? Candidatos milionários se candidatando a todo momento. Principal exemplo, 2016, o Dória se candidata à Prefeitura de São Paulo, ganha a Prefeitura de São Paulo, investindo R$4.400 mil da sua fortuna, né? Investimento próprio. Em 2018, Henrique Meirelles se candidata a presidente do Brasil com 6,7 milhões de reais. Claro que ele não teve quase nada de votos, mas foi ele que tentou. Ele é milionário e ele tentou por meio da sua fortuna. Então é um sistema ainda muito antidemocrático e muito desigual, né? Ele vai favorecer realmente a desigualdade social porque quem investe é quem tem mais grana.
Então, proibiu-se a doação empresarial? Beleza, né? Tinha que proibir? Tinha. Mas ele é um sistema ainda muito desfavorável a qualquer tipo de promoção de igualdade na questão da doação. E aí, gente, eu fiz esse mapinha aqui, tá? Tem alguns errinhos, eu que fui pintando, né, as cores, mas para vocês visualizarem fica um pouco melhor. Nossa, são 7h17 já, não tem problema, eu vou terminar a aula, mas talvez algumas questões fiquem para a semana que vem, tá bom, gente? Porque realmente eu tenho que 7h30, 7h35 sair para participar da aula. Gente, financiamento eleitoral no mundo, o que acontece? Estados Unidos, África, grande parte da África, grande parte dos países africanos, Austrália e alguns países europeus como Suécia, Noruega, Inglaterra, permitem doações empresariais sem nenhum tipo de limite para que essas pessoas doem, tudo bem? Depois, os verdinhos aqui, como Rússia, leste europeu, América do Sul, as doações empresariais são permitidas, mas existe um teto por valor. Então, você pode doar como empresa, no máximo 2.000 pesos argentinos, por exemplo. Tá? Eu não sei qual que é o valor, mas pode doar com um limite. Tudo bem? Terceiro lugar, os de azul aqui, Canadá, Espanha, Portugal, França, Egito, Tunísia, Afeganistão e Coreia, esses países não permitem a doação empresarial e estabelecem um teto para a pessoa física. Ou seja, você como pessoa física só pode doar $10.000 canadenses. Não importa se você ganha $10.000 canadenses, não importa se você ganha $1 bilhão canadenses. Você só pode investir $10.000 canadenses e acabou. Tudo bem? E aí a gente olha no Brasil, proíbe doação empresarial, mas não estipula nenhum teto para pessoas físicas. Qualquer um pode doar, né, dentro de 1%, mas de maneira proporcional aos seus ganhos. Essa questão de maneira proporcional aos seus ganhos é muito problemática. E quais os países do mundo que fazem isso? Brasil, Honduras, Libéria, Índia e Filipinas. Tá? A Índia ainda tem mais restrições. O Brasil é o caso pior, segundo os analistas, de toda a questão do financiamento eleitoral, porque fez um sistema que ainda vai gerar mais desigualdade, mais gastos, campanhas mais caras e mais propícias à corrupção. Ou seja, digamos que o futuro não é tão próspero em razão de financiamento eleitoral. E aí, gente, claro que nós temos que pensar, para finalizar a aula de hoje, em possibilidades de reforma política. Aqui, até a Ingrid perguntou, né, se seria válido adotar um teto para doação de pessoa física. Justamente, né, Ingrid, muito bem pensado. Eu coloquei, na verdade, com base no que a ciência política está trazendo, né, de possibilidade de reforma, mas são coisas que eu defendo, né, existem pessoas que defendem outras, tá? Não é uma coisa assim, um caminho a ser seguido, que aqui está certo e acabou e não existe nenhuma outra alternativa. Não, gente, isso é mais ou menos o que a gente observa na experiência internacional e como isso pode ser trazido para o Brasil. Não quer dizer que tudo vai funcionar, né, ou que tudo dê certo, ou que eu estou totalmente certo, muito pelo contrário, tá? São só possibilidades. Primeira delas, você limitar as despesas de campanha. Gente, campanha no Brasil é extremamente cara, né? E se vocês olharem nos países da OCDE, 65% limitam as despesas em campanha. Isso é muito, muito importante, tá? Você criar realmente campanhas mais baratas, limitando o máximo os gastos com elas. Então, primeira coisa. Segunda questão, proibir doações de grandes empresas, tá? Também isso já foi feito de certa maneira no Brasil, mas a gente viu que não funciona dessa maneira. E aí, muito importante, limites per capita para pessoas físicas e jurídicas. Olha, só vai poder doar no Brasil a cada eleição, sei lá, em torno de 5.000, 10.000 reais por pessoa física e jurídica. Beleza, é um sistema mais democrático, tudo bem? Em quarto lugar, você combinar financiamento público e privado. Essa é uma discussão muito feita pela ciência política, que vê que os sistemas que dão mais certo no mundo são os sistemas mistos, onde há
essa combinação entre financiamento público e privado, porque quando tem financiamento público, você consegue controlar mais os gastos. As coisas ficam mais claras, tá? Então, é necessário realmente ter uma certa combinação entre esses dois sistemas. Quinto lugar, aumentar poder de órgãos de controle. No Brasil, o Tribunal Eleitoral ele ainda carece de maior representatividade, precisa ter pessoas mais específicas de questão eleitoral trabalhando no órgão. Tá? Às vezes para algumas questões, por exemplo, ligadas a julgamento, né, são chamadas pessoas de outros órgãos, isso não é tão importante, não é tão interessante. Sexto lugar, você fazer partidos mais transparentes e democráticos e mais ideológicos, ou seja, cada vez mais os partidos partirem para a questão individual, os partidos chamarem as pessoas, né, se aproximar com os cidadãos e não mais os cidadãos verem os partidos como a pior coisa do mundo. Né? Então, mas para isso os partidos precisam mudar, precisam ser muito mais transparentes, democráticos, o que está faltando também. Tudo bem? Também a redução do número de partidos, isso já está sendo feito via cláusulas de desempenho, mas ainda a gente vai esperar até 2030. Né? É uma mudança, digamos, mais tranquila do nosso sistema, beleza? Uma outra possibilidade é a lista fechada, né? Você ter uma maior disputa interna na questão da vida partidária, você vota no partido, então o candidato ele não tem que mais brigar contra todo mundo, mas somente dentro do partido. Isso torna a eleição mais barata, é uma possibilidade também. Reduzir cargos de confiança em ministérios, em empresas estatais, também é muito importante. Aumentar audiências e consultas públicas da população, outro aspecto importante. E, por fim, tá, o aspecto mais abrangente, claro, é tornar o sistema mais plural, mais inclusivo, né, com realmente pessoas, minorias participando, com menos concentração de poder, fazendo com que essas pessoas realmente participem da vida pública, tá? Porque o nosso sistema ele ainda é muito, muito desigual e não tanto inclusivo. Né? Então, somando todas essas possibilidades, a gente pode talvez melhorar politicamente o nosso sistema. Então, a ideia não passa, por exemplo, pela adoção de um parlamentarismo. A coisa é um pouquinho mais complexa. Então, como eu já disse para vocês, acho que em toda aula, é um problema muito complexo e qualquer solução simples, desconfiem. Se alguém falar, vamos instaurar o parlamentarismo no Brasil, desconfiem. Ou pior, vamos instaurar a monarquia no Brasil, desconfiem completamente, né? Porque realmente não é solução fácil. As coisas são muito complexas, existe um conjunto de instituições que precisam ser aperfeiçoadas e aqui são algumas delas que eu trouxe para vocês. E aí, para fechar, eu deixo como dica um livro da Anne Phillips, que é Engendering Democracy, que ela fala sobre a questão de incorporar expressamente os grupos marginalizados no corpo político. E esse, na verdade, é o link para a próxima aula, quando a gente vai falar bastante de cidadania, de políticas públicas, para a questão principalmente de inclusão de grupos que historicamente foram sempre excluídos do processo político brasileiro, como as mulheres, como os negros, como ou os próprios trabalhadores, né, enfim, que não têm tanto acesso ao poder como, por exemplo, os empresários. Gente, é isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu vou abrir agora aos questionamentos. Desculpem se eu falei um pouco rápido no fim, mas eu tive que correr realmente para dar tempo de eu falar tudo. Gente, questões podem começar. A gente tem uns minutos aqui, eu vou ligando o sistema para participar da aula online, não tem problema se eu atrasar um pouquinho. Podem começar. Marcelo, pode começar com as questões. A respeito da Lei Tiririca, eu acho que você já tinha respondido, né? Ou não? Respeito do quê? Tem essa pergunta a respeito da Lei Tiririca. Já tinha respondido Isso, já tinha respondido. A lei, aí eu tinha perguntado, uma pergunta que você já acabou respondendo. Aí outra seria, a pergunta é no sentido de, um partido, por exemplo, tem 4 cadeiras e o quarto mais votado do partido não alcança 10% dos votos. Ele está fora. Tá? De acordo com a Lei Tiririca, ele está fora. E a grande parte que participa são mulheres brancas e cis, né?
Eu não tô lendo aqui, tá, gente? Porque eu tô... Ô, Marcelo, se quiser até falar quem falou, porque eu tô... Como eu caí, Ah, eu perdi o bate-papo inteiro, tá. Foi a tá? Vitória Ramos que perguntou. Eu não Qual entendi que é a essa pergunta. pergunta? Tá. E a grande parte que participa são mulheres brancas e cis, né? Sim, sim. Tem toda a questão da própria desigualdade no campo das próprias mulheres, né? Quem está participando na Câmara dos Deputados como mulher não necessariamente está defendendo os interesses das mulheres, né? Isso é uma discussão bem interessante que também a gente está fazendo, a ciência política faz, que os interesses que estão sendo debatidos não necessariamente são os das mulheres. Tudo bem? É uma questão bem importante também a ser enfatizada. Tá. A Dina perguntou: em alguns países a cota é de cadeiras no parlamento e não durante a campanha, o que acaba sendo uma boa alternativa para uma maior inserção das mulheres. Sim, sim, exatamente. Tem essa questão. Cada país acaba fazendo o seu tipo de cota, né? Alguns preferem cotas para mulheres, né? Outros têm essa alternância, né? Então, para cada eleição colocam mais mulher, na outra coloca homem, por aí vai. São, eu acho que benefícios para o sistema, né? Eu acho que pode trazer vários benefícios. A próxima seria essa daqui, você já Gente, se respondeu. alguém quiser perguntar também via áudio, fique à vontade, tá? Vocês podem levantar a mão e fazer a pergunta, beleza? A Carol perguntou: você acha que foi proposital essa proibição, que na verdade falha, ou realmente o STF quis proibir? Então, Carol, na verdade, o projeto inicial, que era da OAB, ele estabelecia o teto para indivíduos e pessoas, né? E não o teto proporcional, mas o teto, eu não lembro de quanto era. Mas isso foi objeto de discussão no STF e dos 11 ministros, 6 votaram contra isso. Então acabou não valendo, tá? O Danilo perguntou se eu não me engano, alguns anos atrás, houve uma tentativa de mudança no sistema eleitoral brasileiro para o distritão. Brevemente, quais seriam as vantagens e desvantagens? Então, o Distritão, ele é péssimo, né? Ainda bem que ele não foi aprovado, porque o Distritão ele acabava privilegiando candidaturas de pessoas ao invés de partidos. Então, seria eleito o candidato mais votado, independentemente de representação proporcional, independentemente de qualquer partido. Isso encareceria ainda mais a campanha, né? Seria pior para a campanha das eleições brasileiras e privilegiaria, por exemplo, eleições ainda mais personalistas e ainda menos focada nos partidos, o que, a meu ver, ainda bem que não foi aprovado, porque aquilo só traria coisas ruins para o nosso sistema. E a última pergunta que está aqui você acha que seria mais viável se os candidatos pudessem calcular ou ter profissionais que os auxiliassem na previsão total das despesas, não ser necessário com isto o uso de dinheiro do governo? O Valdir, agora eu já estou tendo acesso aqui, o Valdir que fez, né? Sim. Então, Valdir, é complicado, né? Toda essa questão de cálculo. O que a literatura tem trabalhado, o que a experiência internacional tem mostrado é que realmente tem que ter uma simbiose entre financiamento público e privado, para ter mais controle e para realmente as pessoas poderem doar, de certa forma, mas com controle. E mesmo o investimento público, né, ele ser cada vez mais diminuído e não ser um investimento que ocasione perdas para a população em geral, né? Então, assim, o que está sendo feito, toda essa discussão que está sendo feita é realmente que o financiamento de campanha ele tem que ser misto, ele deveria ser misto, né? Onde todos poderiam investir de certa forma, mas com limites. É necessário pôr limites. Se no Brasil não há um limite muito democrático, né? Há um limite que favorece realmente pessoas milionárias. Isso não é bom para o sistema, porque imagina, gente, as pessoas
vão continuar doando, vão continuar realmente tentando colocar lá dentro políticos que são representantes dos seus interesses, e o sistema vai continuar girando nessa mesma roda. Não vai mudar nada, né? Mais alguma, Marcelo? Tiveram alguns comentários, por exemplo, da Dina lá no começo, a respeito da participação das coligações na governabilidade. Mas eu acredito que você já tenha respondido, ou não sei se ficou alguma dúvida. Aí fica com ela. Dina, a questão das coligações, né? A gente tem que pensar assim, não vai ter mais coligação para as eleições proporcionais, né? Então, isso é um fator a ser considerado depois, quando o presidente, né, o prefeito, o governador, ele vai formar o governo. Eu acredito que é positivo, porque imagina, né, o partido fez uma coligação, o partido apoiou ali aquele partido específico, né? Então ele foi eleito por conta dessa coligação. Então existe talvez uma menor necessidade de você retribuir um favor posteriormente quando houver o governo. Então eu vejo com bons olhos essa restrição da coligação. Claro que vários partidos vão perder com isso, né? Como a gente discutiu na última aula, partidos menores que não estiverem preparados para isso vão ser extintos, né? Então, partidos com mais representatividade dificilmente vão ser extintos, mas partidos menores vão ser, e isso é um grande problema também para eles, né? Mas a tendência é que em 2030, segundo os estudos, é que a gente chegue em 12 ou 13 partidos representados no Congresso brasileiro, que é uma grande diminuição, né? De 30 para 12, então eu vejo como positivo, tá? Gente, alguém quer perguntar via áudio? Podem perguntar. A minha reunião ainda não começou, estou até com o meu iPad ligado aqui, estou vendo se começou, tá um pouquinho atrasado, então por isso que eu estou deixando vocês perguntarem, porque está dando tempo. Tá? Alguém quer entrar no áudio? Alguém quer perguntar? Mais perguntas via bate-papo? Gente, fiquem à vontade, tá bom? Tem mais 40 pessoas aqui. Bruno, o Valdir, ele retrucou a partir da sua resposta, ele falou da questão do impacto nos cofres públicos, a partir da pergunta dele. Então, Valdir, essa é uma questão interessante também, né? Você tirar totalmente o financiamento público é complicado. Os partidos, eles realmente, apesar de eles não serem entidades públicas, né? Eles são empresas privadas, eles, de certa maneira, representam interesses públicos. Então, eles teriam, isso de acordo com a literatura, né? É interessante ter uma quantidade de recursos destinados aos partidos dos cofres públicos. Claro que, do jeito que está colocado, também é errado. O Brasil destina 1,7 bilhão de recursos públicos via fundo partidário, mas isso pode ser modificado por novas leis, tá bem complicado isso aí. Então, assim, eu não estou querendo me posicionar contrário. Eu acho que é muito importante ter uma junção de ambos. Porque se você deixar as eleições só com financiamento empresarial e financiamento individual, fica muito complicado os partidos sobreviverem. E por mais que eles tenham problemas, eles são muito necessários à democracia. Então, eu sou favorável, sim, a um misto. Mas, assim, o que precisa ter urgente mesmo, é baratear a campanha. Não adianta, né? Enquanto o sistema não for mais barato, enquanto a oferta, enquanto o sistema não for mais barato, as coisas vão continuar, os partidos vão continuar precisando de cada vez mais dinheiro. Então é necessário realmente baratear isso o quanto antes. O problema não é o financiamento público. O problema é a forma como o sistema necessita do dinheiro. Então, enquanto não forem barateadas as eleições, a gente vai ter muito problema ainda. Tudo bem? Alguém, gente, quer perguntar? Não? Então, beleza, gente. Podem... Bom, vocês têm mais uns 2 minutinhos enquanto eu vou fechando aqui, fazendo o fechamento da aula. Desculpem pela correria, tá, de hoje. Eu realmente tive
esse imprevisto da aula 7h30, eu tive que passar um pouquinho mais correndo por alguns temas. É um tema mais complexo, né? O sistema eleitoral não é fácil. Então, eu sugiro que, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar, podem me mandar e-mail, eu respondo. Ou leiam também os artigos que eu passei para vocês, tá? Tem bastante coisa, tem bastante tema. Mas, realmente, esse é um assunto um pouquinho complicado, é um pouco denso. Não é fácil estudar sistema eleitoral e muito menos financiamento de campanha. Mas eu espero que tenha sido claro para vocês. Eu agradeço todos que estiveram aqui participando. Novamente, eu tive que fazer essa mudança de horário, mas foi muito gratificante todos participando aqui, todos que puderam participar. Beleza, gente? Então, semana que vem nos vemos de novo. Temos mais 2 semanas, não deixem de participar das próximas semanas. Semana que vem a gente sai um pouquinho, talvez, dessa abordagem negativa do sistema, ou não, né? A gente vai falar de cidadania, e daí depois a gente entra na crise da política brasileira, da democracia brasileira. Então, é isso, gente. Boa semana, espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão vocês podem me mandar, qualquer dúvida me mandem também. E semana que vem nós nos vemos de novo, beleza? Uma boa semana, se cuidem e qualquer problema me avisem. Marcelo, obrigado. Se quiser passar algum recado, fique à vontade. Não, é isso. Obrigado aí, Bruno. Ótima aula. Então tá bom, gente. Boa noite a todos e a todas e até semana que vem. Até mais.